Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aulinha de informática hoje, tá bom? Antes da gente dar início a propriamente a aula, tem algumas coisas para conversar com vocês, né? Aula de informática para os alunos do quarto e quinto ano, tá? Hoje a aula vai ser em conjunto, porque hoje a aula basicamente vai ser só um trabalho que eu vou passar para casa de revisão para vocês, tá? Não uma revisão, né? Mas um trabalho aí para vocês fazerem, para que eu possa avaliá-los, o desempenho, como vocês estão. Pessoal, tem alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês, principalmente com os seus responsáveis, tá? Semana passada eu passei alguns exercícios, e se eu me certifico, eu recebi poucos exercícios. A partir de hoje, o exercício que o tio passar, o tio quer receber, tá? De alguma maneira, dê um jeito de enviar, tá? Hoje o trabalho, né? A gente vai fazer um trabalho. Vai valer nota, tá? Tudo que eu faço vale nota, vale pontuação, tá? Estou avaliando o aluno. Também vou ter que começar a parte da chamada, né? Eu tento aí organizar ali no Cubos, como vocês entram e tudo, tá? Mas fica meio complicado pro tio. Então eu preciso que vocês me ajudem nessa questão, tá? Façam os exercícios, tenha presença, tá ok? Se fizer o exercício, tenha presença, tá? Então, eu peço a compreensão de vocês, né? Não tem como eu trabalhar sozinho, né? Sem a ajuda de vocês aí do outro lado, né? Não tem como de jeito nenhum, não tem como mesmo. Então fica bem complicado pra mim, né? Essa questão aí dos exercícios, né? O que eu peço é isso: quando vocês fizerem um exercício, enviem pro tio discriminando seu nome e sua turma, tá, pessoal? Não tem como eu adivinhar quem é quem. Quem enviar seu nome, aí eu vou ter que perguntar, e aí você já sabe, já gera um trabalho maior. Então envie com o nome e a turma, que eu já coloco aqui no sistema, já valido sua pontuação. Lógico, eu corrijo antes, né? Eu já coloco aqui no sistema. No primeiro bimestre, eu tive que, em algumas ocasiões, né? Quando eu coloco a nota, né? Inclusive, as notas já estão lançadas, tá? As notas já estão lançadas. Os alunos que eu precisava conversar, eu falei lá no grupo, né? O restante tirou nota boa, então ficou ok, tá? Então eu precisava lançar as notas, então eu tinha que estar atrás ali dos exercícios, né? Não é interessante. É interessante que na época que eu passar o exercício, você me envie, certo? Você me envia o exercício e eu, a partir disso, consiga fazer aí sua notinha. Então, o trabalho que o tio vai passar hoje, o tio só quer receber na próxima semana, tá? De você, das duas turminhas. Caso eu não receba na próxima semana, eu não recebo mais, tá? Eu não recebo mais, se não tiver uma justificativa. Lógico, tudo é justificável, né? Tudo você pode justificar, que eu estou à disposição aqui para ajudar vocês, não para prejudicar de forma alguma, tá? Mas é interessante a gente ter esse compromisso, mesmo nas aulas à distância, né? Porque se eu tenho um compromisso daqui, vocês têm que ter um compromisso daí também, para a gente conseguir dar continuidade nas nossas aulas. Eu ensinar, vocês aprender, tá? Como eu sempre falo nas aulas, não tem como a gente medir aí o conhecimento de como é que tá, se vocês estão gostando. Eu pedi um feedback, poucos deram, tá? Poucos deram, alguns deram, e eu fico muito feliz, pra gente saber aí como é que está o andamento das aulas e tudo tal, né? Pra gente conseguir organizar bem melhor essa questão aí do conteúdo. Mas nós já estamos no segundo bimestre, então a gente tem que dar continuidade aí, tá bom? Vocês já estão muito avançados, né? Se eu não me engano, tem uma turma aqui, eu acredito que seja o quinto ano, ele já está vendo o sistema operacional Linux. O quarto viu o sistema operacional Windows, né? Então a gente ainda faltaria ver o Linux, mas hoje eu vou dar uma faladinha brevemente aqui, acho que não seja necessário a gente ver, até porque é mais curiosidade, né? E os dois vão fazer o trabalho parecido, porque os dois estão vendo sistemas operacionais, tá? O que basicamente todas as turmas estão vendo, que a partir do sistema operacional você já tem entendido, né? Todo aí o processo, né, de como funciona a parte de hardware, software e sistema operacional trabalhando no computador, né? Software e sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional aqui, Linux, né, pessoal, ele se diferencia aí do Windows, que vocês viram, todos vocês viram, a partir de sua interface, né?
a partir de sua interface. Interface é essa telinha aqui que a gente consegue ver todos os aplicativos de maneira que a gente consiga entender, né? Então, a parte da interface do sistema operacional Linux é bem diferente do Windows, né? É bem estranho, vamos dizer assim, né? Comparado com a do Windows, que é bem mais fácil de você compreender. Mas ele tem inúmeras vantagens, né? Quais as suas vantagens? Ele tem basicamente ele não tem vírus, né? Ele não tem vírus, o Windows, né? Ou o Linux. E seu sistema fica mais rápido comparado com o do Windows, né? E ele tem a questão de ser grátis também, né? Totalmente grátis, né? É diferente do Windows aqui que eu tenho que desbloquear, é aquela coisa toda como eu expliquei lá nas outras aulas, né? Então a grande diferença é essa, né? A gente só utiliza uma coisa que não é de graça e a gente tem que desbloquear por conta da facilidade de acesso que o Windows nos dá, né? Mas em questão de termos de responsabilidade aí em relação à compra, essas coisas, o Linux, como é grátis, é melhor da gente utilizar, né? E seu sistema é bem mais rápido. Então, por isso que os servidores hoje utilizam muito o sistema Linux, tá? Então, o que eu vou querer, né? Eu vou disponibilizar esse documento lá no Cubus, tá? Lá no Cubus para vocês terem acesso também em casa, se vocês quiserem abrir, tá? É um trabalhinho de informática, pessoal, bem simples, tá? Bem tranquilo mesmo. Outra coisa, antes de eu começar aqui a falar do trabalho, eu já disse que eu não recebi os exercícios da aula passada. Eu quero receber os exercícios da aula passada. Eu pontuo os alunos que me entregam o exercício, tá? Da aula passada. Então, me entreguem, me enviem. Eu acredito que vocês devem ter feito, né? Acredito que vocês devem ter feito. Quem já me enviou, desconsidere, tá? Quem me enviou, desconsidere. Mas quem não me enviou, me envie o quanto antes, tá? Então aqui nós temos um trabalhinho, né, de informática sobre total sistemas operacionais, né? O que a gente vimos muitos sistemas operacionais. Então, desculpa, pessoal. Peço perdão. Sempre esqueço que a tela tá. Vamos lá. Pronto. Desculpa, tá? Então, o nosso trabalhinho de informática sobre sistemas operacionais, que é o que vocês viram, né? E o que é o que nós estamos vendo, né? A partir daqui, desse ponto dos sistemas operacionais, nós do Fundamental 1 voltamos aí para o hardware do nosso computador para a gente entender. É essencial que a gente entenda como o hardware funciona. Não é, vocês não acham? Porque assim, se eu estou aqui mexendo no computador e eu não tenho nem noção de como o hardware funciona, se dá um problema, eu já sei, o professor de informática falou que se o computador tiver com não ligar, não acontecer, pode ser problema na memória, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, são coisas que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar, na verdade, do hardware, que vai servir para vocês, né? Vai servir para vocês. E depois a gente vai pegar o software e abrir um leque de opções, né? Que são os mundos dos aplicativos. Então nós vamos estudar inúmeras coisas aí que a gente pode fazer através deste equipamento, tá? Então, esse trabalho aqui serve aí com uma notinha para vocês, tá? Eu ainda vou pensar se eu vou fazer metade da nota da nossa TP através desse trabalhinho, né? Acredito que sim, a metade da nota ele vai valer. E a outra metade a gente faz no decorrer do bimestre, tá bom? Entregar até dia 27, né? Dia 27, se eu não me engano. Deixa eu tentar abrir aqui o calendário. E 27 é a próxima segunda-feira, tá? Então receba até dia 27, né? Então, vamos aí, pessoal, entender o prazo, né? Se eu estou dizendo que eu recebo até dia 27, só recebo até dia 27, tá? Mediante justificativa, posso receber depois sem problema algum, tá? O que vai constar o trabalho? Tranquilidade. Vamos exercitar o que? A nossa escrita, né? Vamos exercitar a nossa escrita. Então necessito que vocês escrevam, tá? À mão mesmo, né? Para não perder o costume aí de escrever, tá bom? Então fazer um resumo de no mínimo uma folha, tratando os seguintes assuntos. Quando eu digo tratando os seguintes assuntos, é que em cada parágrafo aqui, ou
Se você quiser fazer mais de um parágrafo, sem problema. Você vai tratar esses tópicos que eu coloquei. Hardware e software. Definição e exemplos. Sistemas operacionais. Definição e exemplos. O porquê que o sistema operacional é importante. Por que o sistema operacional é importante para o computador? Pesquisem e descrevam. Qual sistema operacional é mais utilizado? Tá? Qual sistema operacional é mais utilizado, pessoal? Qual as versões que o sistema operacional o Windows lançou? Outra questão que a gente pode abordar, pessoal. Era interessante que a gente fosse conversando, né? Mas como eu tenho essa modalidade de gravar as aulas, né? Eu acho até melhor para vocês também, porque vocês podem assistir se tiverem dúvidas, né? Porque informática às vezes é muito complicado, tá? Mas não tem problema, a gente segue da forma que a gente tá. Então, deixa eu olhar aqui, já tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, né? Só mais um aqui pra gente... Opa! Qual as vantagens e desvantagens do Windows versus Windows e Linux, certo? Só citar aí as vantagens e desvantagens. Então, vamos lá recapitular, né? Um parágrafo, ou o primeiro parágrafo ali, ou 2 parágrafos, vocês vão falar de hardware e software, definição de hardware, definição de software, só pra gente relembrar. Definição e exemplos. Não, você diz assim, hardware é isso, isso, isso e isso. O exemplo de hardware é isso, isso e isso. Software é aquilo, aquilo, aquilo. Exemplo de software é aquilo, aquilo, aquilo. Pronto. Sistema operacional da mesma forma. Definição e exemplos. Tá? Depois você vai me dizer por que o sistema operacional é importante, que eu frisei isso aqui inúmeras vezes, né? Nas nossas aulas. Né? Por que o sistema operacional é importante, né? Depois, qual sistema operacional é mais utilizado nos computadores, né? Tem que melhorar essa pergunta. Qual sistema operacional é utilizado é mais utilizado nos computadores, né? Vou colocar aqui. Sistema operacional, pessoal, pode ser conhecido também pela sigla SO, mas eu não vou utilizar, tá? Vamos lá. Qual as versões do sistema que o sistema operacional Windows lançou, né? Então vocês vão pesquisar as versões existentes do sistema operacional Windows, são inúmeras, tá? Listem essas versões para mim. Qual a vantagem, qual as vantagens e a desvantagem do Windows e Linux, né? Comparando um com o outro. Então, pessoal, vocês podem enviar para esse e-mail aqui, tá? Seria muito interessante para você enviar para esse e-mail, porque aí eu consigo documentar, né? Eu consigo organizar. No WhatsApp, pessoal, vocês imaginem 8 turmas, como eu tenho 8 turmas do primeiro ao 8º ano, me enviando documento. É muito complicado para organizar essa documentação, organizar esses trabalhos, né? É muito complicado. Eu tive muita dificuldade agora nesse primeiro bimestre, mas graças a Deus deu tudo certo, tá? Então, eu peço a colaboração de vocês, né? Pra gente aí conseguir, pra gente conseguir, né, finalizar a nossa aula, né? Pra gente conseguir finalizar o ano de forma organizada, né? De forma organizada. Então, vamos trabalhar em conjunto. Por favor, vamos trabalhar em conjunto, né? Que aí a gente consegue chegar longe, tá? Então, lembrete-se, exercício da aula passada que eu não recebi e esse trabalho para vocês entregarem na próxima aula. Observem que se vocês deixarem acumular, quando vocês pensarem, já estão com inúmeros trabalhos para fazer. Então toda semana que eu passar o trabalho vão fazendo, certo? Até porque é o certo, né? É como eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais assim pra gente organizar, né, conversar com vocês e passar esse trabalho parcial aí, né, para compor a notinha de vocês, tá?
E eu estou pensando em fazer da seguinte forma, né? Ter uma prova, o trabalho parcial, tá? E os exercícios que vocês forem fazendo ser um bônus, né? Como assim, professor? Um bônus, né? Nesse bimestre, né? Eu tive que, por exemplo, as pessoas que tiraram nota baixa, né? Como eu corrigi as provas agora, eu tive que passar um trabalhinho para complementar a nota, né? Então eu estou pensando da seguinte forma, se eu posso, por exemplo, se você ficar entre ali 6, a média 6, se você tiver muito exercício, problema algum, eu coloco 7 sem problema nenhum, tá? Coloco 7 é porque você está acompanhando, você está participando, mas aquele aluno que tirou um 6 e não participa, não manda exercício, eu não sei se o aluno está atento ao que está acontecendo, tá entendendo? Então, é difícil, é muito difícil, mas a aula à distância é dessa forma, tá? A aula à distância é dessa forma. Então, fiquem com Deus, pessoal. Dúvidas, estou à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau.